Aleluia, boa tarde. Já ia falar boa noite. Vocês estão bem? Graça e paz, queridos. Que bom estar aqui. Que saudade, eu estava de casa. Como vocês sabem, eu acho que a maioria aqui já sabe, eu sou professora do Rema, da nossa escola bíblica. E de vez em quando eu preciso ficar um pouco fora, né? Dando aula, quando a gente é escalado para fora do nosso estado. E isso às vezes traz esse afastamento, né? Às vezes o pessoal fala, não tenho te visto. É porque eu estou trabalhando, amém? Não estou turistando, não. A gente está dando aula, mas os itinerantes, né, professor Diego? A gente sente muita falta de casa. Esse ambiente, amados, o ambiente da nossa casa, o ambiente da igreja local, ele é muito especial. Amém? Eu vou repetir isso porque isso tem a ver com o que eu vou falar um pouco hoje. O ambiente que você está, que você escolheu estar, ele fala muito sobre você e as escolhas que você tem feito. A igreja local é tão importante, amados. Ter amor pela igreja local. Sabe, se envolver com a igreja local, saber qual é o desejo, qual é a visão, o que a igreja está pensando, qual é o tempo, qual é o momento, qual é a expectativa do coração. Nós somos um organismo, amém? Se nós estivermos divididos entre nós, sem saber para onde a gente está indo, sem saber qual é a nossa direção, nós, como um corpo, não vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. E nós precisamos alinhar essas coisas. Precisamos alinhar a nossa mente, o nosso coração, a nossa intenção. Desejar crescer como uma célula, como um corpo, como um organismo de Deus. Como uma parte do corpo de Deus na terra. Amém? E enquanto eu estava, essa semana toda, quando a gente sabe que vai ministrar, a gente sempre fica com o coração voltado para isso, orando, buscando em Deus. Pai, qual é a palavra que você tem? Qual é o recado que você tem? O que você quer comunicar? Deus é quem sabia quem estaria aqui às 5 horas da tarde. Não é verdade? Então, Ele é quem sabe a necessidade. Ele sabe o que nós precisamos ouvir para esse dia, para essa tarde. Então, quero te dizer uma coisa. Às vezes a gente está ouvindo a palavra, amados, e a gente pensa, fulano precisava estar aqui para ouvir isso. Mas sabe, a palavra é para você. É para mim essa tarde. Amém? Ela é personalizada, ela é exclusiva. Depois as pessoas até podem ter acesso, mas a unção que você vai acessar por estar presente é só para você. Eu quero aproveitar a dica, hashtag fica a dica, e dizer para você, cultos online jamais substituirão culto presencial. Amém, queridos? A unção que você desfruta estando aqui é diferente da informação que você vai receber depois. É uma bênção, é maravilhoso você poder estar. Eu estava longe e ouvindo as pregações. Que maravilha, mata a saudade ver o culto. Mas eu não pude tocar na unção que estava aqui esses dias. Amém? Então uma coisa não substitui a outra. É tão importante estarmos aqui, queridos. Amém? Você recebe isso com carinho? Amém? É muito bom estar de volta. Estou muito feliz. Vamos orar mais uma vez? Eu quero perceber no meu coração a direção do Espírito e a gente vai estar junto fluindo nisso. Amém? Pai, obrigado por essa tarde. Exaltamos a Tua palavra. Reconhecemos, Pai, que nada somos, nada temos, se não for a Tua palavra, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Sabe, Deus, nós não queremos estar aqui por outra razão, a não ser ouvir a Tua palavra e sairmos daqui modificados pela Tua presença, pela Tua unção, por aquilo que o Senhor tem para tratar conosco essa tarde. Obrigado, Pai, porque nós temos essa certeza, essa convicção, que todas as vezes, Pai, que nós expomos o nosso coração, a Sua palavra, a Sua voz, a nossa vida é transformada para sempre. Obrigado, porque essa não é uma tarde comum, essa é uma tarde de milagres, de mudança de vida, é de resposta, Pai, do céu para o nosso coração, direções claras, Pai. Nós não estaremos confusos, mas certos daquilo que temos que fazer nesse tempo, para esse momento agora. Obrigado, Pai, porque debaixo da Tua unção a cura, a renovo, a restauração, a força, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque eu creio naquilo que eu estou orando e eu sei que nós vamos viver algo sobrenatural essa tarde, em o nome de Jesus. Amém, queridos?
Mas eu quero falar com vocês sobre uma coisa muito atual, porque a gente é moderno, né, gente? Vamos falar sobre uma coisa atual hoje. Nós vamos falar hoje sobre fake news. Não gostou da ideia? Nós vamos falar um pouquinho sobre fake news, porque fake news está na moda, né? Tem um negócio aí agora que está na moda, um negócio de fake news, de notícia falsa, vamos entender o que é, o que não é, toda hora tem alguém investigando para saber se é, se não é, não é assim? Hein? Você está aqui, está vivo? Quero falar para você sobre fake news. Quem foi que inventou esse negócio de fake news? Parabéns. Acabou a pregação, vamos embora para casa. Amados, se tem algo que é uma verdade, desde que o mundo foi entregue a Satanás através do pecado, é que ele inventou a fake news. Eu não sei, eu acho que eu posso me arriscar, eu vou me arriscar a dizer algo. Acredito que todas as pessoas que estão dentro desse auditório ou já ouviram e compartilharam uma fake news. Alguém tem coragem? Como é ruim, amados, quando a gente acredita de todo o coração num negócio que não é. Que revolta que dá. Eu fico chateada quando eu leio, aí eu falo, e aí eu tenho uma expressão, eu tenho uma opinião, e alguém, geralmente é meu filho, chega e fala: mãe, isso é mentira. Não, isso não é verdade. Que frustração, amados. Você se sente assim também? Você se sente enganado? Você se sente envergonhado quando você compartilha aquilo e depois vai dizer: ai, não era verdade? Não dá aquele momento de: ai, corre para o Facebook para apagar? Você está aqui? Amém? Sabe, amados, existe uma necessidade. Sempre existiu, mas ela é urgente nesse tempo. Da gente entender o que a Bíblia diz e o que ela não diz. O que Deus é e o que Ele não é. Porque se a gente não souber o que é verdade e o que é mentira, nós seremos divulgadores de fake news. Nós vamos falar de Deus o que Deus não é. Vamos falar que Ele faz coisas que Ele não faz. Vamos dizer coisas que Deus não diz. Vamos compartilhar coisas, às vezes até mesmo nas nossas redes sociais, que vão denegrir o caráter de um Deus bom e verdadeiro. Se não tivermos firmeza, se não tivermos muito envolvimento com o caráter de Deus, corremos o risco, queridos, de sermos enganados. Todos nós. E esse não é um risco que só corre quem é só quem é ovelha. Pastor não corre esse risco. Só que... Não, amados. Todos nós corremos o risco de crermos em algo que a Bíblia não diz. Porque quando algo é dito muitas vezes e de muitas maneiras, ela passa a te convencer de que aquilo é verdade. É ou não é? As formas que a humanidade foi gerada, a forma como a gente vive, existem coisas que a gente faz hoje e a gente faz só porque a gente acredita que é a coisa certa a se fazer. E você nunca foi atrás disso para saber se isso era verdade. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui que as mulheres vão saber bem comigo. Existe eu vou colocar a palavra crendice, você não me leva a mal, tá bom? Existe uma forma de crer, que a mulher, quando ela ganha neném, quem já ganhou neném aqui? O que ela não pode fazer logo depois que ela tem filho? Tomar banho. Ela não pode lavar Muito bem. Da onde saiu isso? Por que a avó repete, a mãe repete, comer canjica dá muito? Olha aí, ó. Em que enciclopédia? Qual é o médico? Amados, o que eu quero trazer com isso não é polêmica. De repente tem alguém aí dizendo, falando, não, mas deu certo para mim. O que eu quero te dizer essa tarde é que não é porque está dando certo que Deus está aprovando. Não é porque você está confortável que foi Deus quem disse para você fazer. Amém, queridos?
Eu vou citar alguns textos, outros nós vamos ler, mas eu prometo para você que eu não estou te dando fake news. Está na Bíblia. Gênesis 1 começa narrando a criação de Deus. E ela começa dizendo que Deus criou os céus e a terra. E nós sabemos, amados, que tudo que Deus faz é bom. Amém? Depois narra que Deus preparou um lugar lindo, amplo, com ampla suficiência, preparado para Adão e Eva habitar com tudo o que eles precisavam. Deixa eu te perguntar uma coisa, no Éden, faltava alguma coisa para Adão e Eva? Eles tinham falta, amados. Eles, em algum momento, a Bíblia registra que no momento que eles foram colocados no Éden, eles oraram falando: Senhor, supre a nossa necessidade, porque nós estamos em falta. Então isso mostra para mim e para você que Gênesis é um modelo padrão do reino. Eu vou repetir. Gênesis é um modelo padrão do reino. Do jeito que Deus criou lá, é o jeito que Ele quer que a gente viva. Qualquer outra fala, amados, qualquer outra afirmativa a respeito disso é fake news. Se alguém chegar para você dizendo, mas Deus está querendo provar você, colocando essa enfermidade de você, colocando essa adversidade dentro do seu coração, na sua alma, no seu corpo físico. Vai lá para Gênesis, ele fez isso com Adão e Eva? Não. Tinha isso no Éden? Não. Se não é padrão, é fake news. Em Gênesis 1, 26 a 28, diz que Deus fez um homem, não foi assim? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Você consegue imaginar Deus sendo, entenda o que eu vou dizer, fica comigo, amém? Deus sendo um Deus fraco, debilitado, emocionalmente confuso, angustiado, preocupado, entristecido. Como pode, amados, Deus dizer que vai nos fazer imagem e semelhança de quem Ele é, e as pessoas dizerem que é normal ser agressivo, colérico, sanguíneo, bravo, isso e aquilo? Se Deus não é, e eu sou imagem e semelhança dEle, eu não posso ser. É fake news. O nosso temperamento, amados, foi afetado pelo pecado. Precisa ser transformado pela palavra. Não fica dizendo por aí que você é uma coisa que a Bíblia está dizendo para você não ser e não fazer. Por exemplo, talvez você tenha, não, mas eu li no livro. Eu vi lá, eu pareço muito com aquilo. Não, queridos, você se parece com aquele que criou você. E a Bíblia, que mostra como você foi criado, diz: abandone toda a cólera. Com que verdade a gente fica? A humana ou a divina? Amém, amados? Eu sei que às vezes eu prego e eu fico tentando convencer Deus de pregar outra coisa. Eu fico tentando convencer Deus de pregar um negócio mais animado, sabe? Falando, Deus, eu tenho que passar para cada uma vez que eu prego, eu tenho que passar 2 meses dando aula fora, para o povo esquecer de mim. Oh, coisa triste. Mas, queridos, se a gente não tiver a coragem de dizer a verdade, a que preço nós vamos viver esse evangelho que fala tanta coisa para ser aceito, mas que não é verdadeiro? Num mês tão importante como esse, no mês em que a gente está cuidando com um olhar mais específico a respeito de pessoas que têm sofrido nas suas almas, têm sofrido de doenças na alma. Amém, queridos? Doenças sérias, coisas sérias. Eu me pergunto, sabe como Jesus pregava? Jesus, ele mascarava a necessidade ou o pecado do outro? Jesus, em algum momento, enquanto ele ministrava, ele dizia: não, olha, faz de conta que isso daí que você está vivendo não existe. Vamos embora. Vai ficar tudo bem. Você vê a narrativa de Jesus sendo assim? Ou Jesus o tempo todo confronta o problema e dizendo: eu estou aqui, se você vier em mim, você vai, e vai sem isso.
Amados, não existe outro jeito, não existe uma alternativa, não tem plano B para se viver essa vida de forma digna, a não ser em Cristo. Na palavra. E o diabo sabe disso, queridos. Então o que o diabo faz? Ele conta mentira. Porque quando a gente acredita na mentira que ele está contando, ele não precisa fazer mais muita coisa. Daí para frente a gente faz sozinho. Você já parou para pensar que o maior trabalho que o diabo tem é te convencer de que a palavra não é verdade? Porque quando você acredita numa mentira que ele contou, daí para frente é só a gente sendo a gente. Como é sério, amados, a gente checar a informação que nós estamos recebendo. Como é sério, qualquer informação. Eu não estou dizendo uma informação mundana, jornalística, visual. Qualquer coisa que a gente ouve, a gente precisa checar. Incluindo pregações. A internet é uma bênção, amados. Mas a internet possibilitou de que pessoas ouçam de tudo o tempo todo. E nem tudo que está sendo pregado é a Bíblia que está dizendo. E sabe, muita informação, ao invés de trazer paz, pode e vai gerar confusão no seu coração. Fique com a palavra de Deus. Ela nos liberta, porque a verdade nos liberta. A Bíblia diz em Gênesis 1, 26 a 28, sede fecundos, multiplicai-vos e domine. Deus em nenhum momento diz, vocês serão inférteis. E eu não estou falando só de fertilidade feminina, mas eu estou falando sobre ser frustrado naquilo que planeja para a vida. Nós não somos, amados, criados em Deus para sermos ocos. Eu não estou falando só de útero, de gerar menino, de fazer criança. Eu estou falando de você ser como Deus é. Tudo que você bota a sua mão tem que dar vida. Sabe, durante muito tempo eu tive um problema com planta. Eu ainda estou me resolvendo com elas. Eu tenho uma coisa séria. Eu não sei se foi uma maldição, uma praga que pegou, sei lá o que foi. Eu sei que se eu botar a minha mão, morre. Eu já cheguei naquele lugar onde eu falei assim, moço, eu preciso de uma planta que não morra. Aí ele falou, de plástico. Aí eu falei, não, sabe aquelas que são muito resistentes, que não precisa molhar, nananana, que você bota lá e quando você lembra, você dá água e ela tá sempre bonita. Aí eu falei, tem uma aqui que chama ráfia. Essa é a mais resistente, ela vai para tudo, sol, aonde fica, ela fica. Falei, é essa! Essa vai dar certo. Amados, eu matei 3. 3. Triplo assassinato qualificado. E eu aceitei isso, eu comecei a dizer, na minha casa eu não vou ter mais planta, não vou ter mais jardim, porque não é possível. Tem gente que tem esse dom e tem gente que não tem o dom. Aí Deus falou, é verdade, eu te dei o dom de matar e dei o outro dom de fazer viver. É uma coisa tão simples, amados. Mas quantos anos da minha vida eu disse, eu não posso ter planta porque eu mato elas. Mas a Bíblia disse, tudo que você pôr a mão vai ser bem sucedido. Você percebe que eu não estou falando de coisas, só de coisas grandes, entre aspas. Eu estou falando de coisas pequenas, talvez, que você esteja assumindo ao seu respeito há anos. Porque, afinal de contas, não faz mal nenhum eu ter ou não ter planta. Eu não estou agredindo ninguém se na minha casa não tiver planta. Você concorda comigo? Mas eu estou agredindo a palavra quando eu digo ao meu respeito o que a palavra não diz. Quando o Senhor tratou comigo sobre isso, amados, agora eu plantei uma horta, um jardim, tem planta dentro e fora de casa, estou com 3 orquídeas. Está tudo vivo. Pergunta para o meu marido no final do culto, a emoção que eu fiquei, quase chorei, amado, hoje de manhã, porque a minha couve deu broto. A minha couve, amado, tá com uma plantinha desse tamanho, tá com a folhinha. Eu falei, gente, não só não matei, como tá dando certo. Sabe por quê, amados? Porque se eu botei a minha mão lá, não vai morrer, vai dar vida, vai dar certo. A essência de fazer dar certo está dentro. Mas uma informação, durante anos,
me fez ter o resultado daquilo que eu estava falando. Uma informação que eu acatei como sendo uma verdade para mim, me fez viver aquele resultado anos. Como têm sido os resultados da sua vida? Talvez seja só um ajuste no que você tem dito ao seu próprio respeito. Coisas que você assumiu dizendo, eu sou assim. Mas será que Deus concorda com isso? Se Deus aparecesse para você em carne e osso, essa tarde, aparecesse na sua frente, Ele concordaria com o que você está dizendo ao seu próprio respeito? Será que a gente não precisa olhar e entender que Deus, Ele abençoou todas as plantas, sementes, árvores, frutos, animais, aves e vegetais, e que tudo seja para alimento e sustento. Ele abençoou, santificou, e tendo feito isso, Ele entrou no descanso. Ele não abençoou só as ráfias. É claro, queridos, que dentro desse processo, desse exemplo tão simples que eu te dei, nós podemos pensar em algo. Se eu quero crescer na arte de plantar, eu vou precisar estudar mais sobre isso. Porque nem todo adubo é para toda planta, nem todo, eu ia falar fermento, para você ver como eu conheço do negócio. Sabe que existem coisas específicas para cada tipo de planta, vegetal, árvore, se é ou não é frutífera, se gosta de sol, se gosta de água. Como é que eu descubro isso? Estudando, lendo, me informando. Com quem? Com o padeiro? Hein, gente? Quando você quer saber de planta, você vai para quem? Para um botânico, para um jardineiro, para um biólogo, para o papa. Mas você vai para alguém que conhece a história. Você não vai para qualquer um, entre aspas. Você não pede ajuda de qualquer um. Talvez você veja um jardim muito bonito do lado da sua casa e pergunte para a mulher, como é que você faz para ter essa planta? E ela te deu uma dica. Mas funciona no quintal dela por causa do terreno dela. Eu vou repetir, está funcionando lá por causa da terra que tem lá. O único jeito de dar certo para você é você descobrindo qual é a terra que tem no teu quintal. Aonde que está batendo sol? Que horas o sol bate? Qual é a posição que ele está? Você está aqui? Vida de fé, amados, não é receita de bolo. Vida de fé é experiência com Deus. Porque cada um está vivendo uma estação. É como se a gente estivesse dentro do Brasil, mas um vivendo o inverno, outro outono, outra primavera, outro verão. Se a gente fosse colocar as estações como tempos e percepções do coração, tem gente vivendo um momento agora muito difícil. Nós podemos chamar de inverno. Um tempo onde não tem flores, onde as coisas não estão indo bem. É só um período, é só uma estação, mas para você não está verão. Então a minha receita que está na primavera não vai servir para a sua receita do verão. Porque no inverno você precisa de comida quente, você precisa de roupa adequada. No verão, se você botar um sobretudo, você morre. Entender, amados, as nossas estações, entender o que Deus tem para cada um de nós em cada estação, é o que vai fazer dar certo. Não tem esquema humanos, querido. Não tem, me diz aí como você faz que eu vou fazer também. Pergunta para aquele que sabe. Para o especialista. Ei, Deus, o que eu preciso fazer para esse negócio que está morrendo viver? Se é o seu casamento, pergunta para o especialista. Sabe quem é o especialista? Aquele que realizou o primeiro casamento, que inventou o negócio. Deus, lá no jardim, uniu Adão e Eva. Ele disse exatamente como é que ia ter que fazer e o que ia dar certo e o que ia dar errado. Ele sabe, amados, responder o que você precisa para fazer aquilo que está morrendo voltar a viver. E só Ele. Existem pessoas, pregações, recursos humanos que nos ajudam, que nos motivam, que nos impulsionam, que nos alegram. É ou não é verdade? Hein, gente?
Mas a palavra final tem que ser a palavra do especialista. Porque pessoas erram, queridos. Pessoas mudam. Pessoas hoje estão pensando de um jeito, mas amanhã elas podem falar, olha, não é bem assim, eu me enganei. Teve um tempo que eu achava que era, mas agora com a maturidade eu percebi que não é. Com 20 anos eu pensava, com 40 eu descobri que eu quase não pensava. Eu pensava bem com 20 para os 20. Com o que eu tinha vivido até ali, com o que eu estava experimentando ali, com 40, eu vou fazer 41 anos, a gente muda um pouquinho, graças a Deus. A gente descobre que nem tudo é urgente. Amém. Eu estava indo aqui, mas agora eu estou indo aqui. Vamos ficar com o que está vindo aqui, que é melhor. Eu vou fluir aqui, amém? Sabe, quando Deus cria Adão e Eva, Ele dá instruções. E Ele fala, algumas pessoas falam, se Deus é todo poderoso, se Deus é bom, se Deus é tudo isso que vocês falam, por que Deus inventou de botar uma árvore, chamada árvore do conhecimento, do bem e do mal no jardim? Não era mais fácil Ele não ter posto aquela árvore, assim a gente não tinha pecado, estava dando tudo certo? Falei muito rápido? Quem já pensou assim, não filma agora, para tudo, quem já pensou assim? Não vai aparecer esse momento. É simples a resposta, amados. Deus não aceita uma adoração que não é genuína. Se não tem escolha, não é genuíno. Só é genuíno se parte de uma livre escolha. Como é que você saberia que você está adorando a Deus de verdade, levantando mãos santas, se você fosse obrigado a levantar suas mãos? Se todos os dias, 6 horas, a mão de todo mundo involuntariamente levantasse. Como é que você me prova que você está fazendo isso de todo o seu coração num ato de rendição, se você é obrigado a fazer? Você está entendendo isso aqui? A única maneira que Deus tinha de nos ter de verdade era nos colocando a opção de não querer Ele. Deus é tão bom, amados, que Ele nunca obrigou eu e você desejarmos Ele. Ele nos deu a opção. Eu sei que depois que a gente aceita Jesus, você e eu gostaríamos que nem tivesse opção. Eu não queria ter livre-arbítrio, né? Era mais fácil. Ai, Deus, se fosse só a sua vontade e a minha fosse anulada, logo eu concluo que eu nunca erraria. Você está aqui? Mas, amados, eu também não saberia quando eu estaria sendo espontânea e honesta, quando eu estaria agindo no automático. A única maneira de sermos autênticos é tendo a oportunidade de fazer isso através de uma escolha. A bondade de Deus é exatamente isso. Quando Ele falou, eu quero você, eu amo você, eu estou criando você, eu gerei você, o meu coração é o seu coração, eu te fiz igual a mim, eu sou seu pai, você é o meu filho, tudo que você precisa você tem em mim, mas a escolha de permanecer comigo é sua. E quando Ele coloca a árvore, Ele diz, comam de tudo, façam de tudo, só não faz isso. Só não coma dessa árvore, porque no dia que você comer, certamente o que vai acontecer? Você lembra da passagem? Certamente morrerás. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 2, 8 e 9, 15 e 17. No dia que você comer, certamente você vai... Pergunta, Deus mente? Não, amados. Se Adão e Eva tivessem guardado aquela palavra com firmeza, a história da humanidade teria sido outra. A serpente chega para Eva e pergunta, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Sabe que o diabo nunca vai vir para você com uma mentira deslavada? Assim como as fake news, sempre tem alguma coisa de verdade no meio da mentira, justamente para trazer a confusão. Porque quando a mentira é deslavada, ninguém acredita. Outro dia, um barulhão, a gente está morando agora ali em Vargem, e teve uma chuva muito forte de madrugada e caiu um raio, relâmpago, sei lá o que foi, atrás do América Shopping. Amados, no dia seguinte tinha gente dizendo que foi disco voador, que teve um ET visitando Vargem, que tinha sido um meteorito que tinha caído.
começaram a fazer meme na internet. Sabe, é uma mentira. Tinha um disco voador posado em cima do América Shopping. É uma mentira tão mentirosa que é óbvio que ninguém acredita. Você concorda comigo? Você está aqui ainda? Mas se um geólogo, um meteorologista tivesse chegado dizendo que um fenômeno absurdo tinha acontecido no Rio de Janeiro, na madrugada, e então sei lá, um meteoro, uma estrela tinha caído e tinha não sei o quê, porque é um homem que você acredita que sabe o que está falando, talvez a gente tinha considerado. Talvez a gente tinha parado e falado, rapaz, será? De repente a gente tinha até espalhado a notícia. Você ouviu o meteorito? Sabe por quê, queridos? Porque a gente dá crédito dependendo de quem fala. O que me assusta é porque temos dado crédito ao diabo. Por que dar crédito a alguém que é, por natureza, mentiroso? Eu vou mostrar para você. 1 João 3,8 diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ele é um mentiroso. Ele é um pecador. Ele é alguém que muda as coisas. 1 Pedro 5,8 diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, buscando alguém para devorar. O diabo é um leão, amados? Não, mas ele ruge imitando buscando alguém para tragar. A Bíblia diz que ele é o nosso adversário. Sabe que num jogo, numa partida de futebol, nenhum adversário vai deixar você ouvir qual é o esquema que eles estão adotando para aquela partida? Porque se você sabe qual é o esquema, fica mais fácil de derrotar. Você está aqui? O esquema do diabo é mentir. Como é que a gente derrota ele? Acreditando no que é verdade. A Bíblia diz em João 8,44, ele é homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade alguma. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. Não só isso, ele é o pai da mentira. Se tem alguém que sabe mentir, é o diabo, amados. Se tem alguém que sabe contar uma mentira, é ele, porque ele inventou o negócio de mentir. Ele é especialista em mentir. Ele é especialista em enganar. Ele é especialista em fazer com que você acredite que era melhor que você morresse do que estivesse vivo. Porque a Bíblia está dizendo que ele é homicida. O desejo de morte nunca vem como uma opção que Deus está dando a alguém. Eu vou repetir isso. O desejo de morrer nunca é uma opção que Deus está te dando para aliviar qualquer dor que seja. Porque homicida é o diabo. Deus quer te dar vida e vida em abundância. Eu não sou uma especialista no assunto, mas eu não posso me calar naquilo que a Bíblia diz. E como uma representante da palavra de Deus, eu me torno especialista naquilo que ela fala. E ela diz, amados, que você vai viver e não vai morrer. Você vai viver. Sabe o que o diabo quer acreditar? Que para aliviar a dor, basta deixar de existir. A dor de quem? A dor de quem está sentindo? O problema do diabo, ele é um problema, né? Mas tudo que ele fala traz um problema. E a mentira que o diabo conta para nós a respeito disso, ela traz um problema muito, muito sério no meio do corpo de Cristo. Ela rouba a esperança. O diabo faz parecer que uma decisão mais rápida vai ser mais vantajosa para você e para todo mundo. Quando o que Deus está dizendo, eu morri para você viver. Eu não morri para você morrer também. Eu sofri para você ter uma vida digna. Eu não sofri para você ter uma vida indigna. Você está aqui? Quem me conhece sabe, amados, que eu não falo muito sobre esses assuntos. Esses assuntos de alma. Não é o meu chamado específico.
Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu tenho uma alma. E eu sei como é ser bombardeado pelas mentiras do diabo. Eu sei o que é acordar noite e dia com um monte de perguntas sem resposta. Eu sei o que é você ouvir. Por que com você não deu certo? Por que isso está acontecendo com a sua família? Tá vendo aí, ó, é mentira. Você acreditou em algo que não funciona. Não era melhor você deixar esse negócio? Você já fez tanta coisa, agora descansa. Ó. Eu vivi isso, amados. Dia e noite você ouvindo no seu ouvido aquelas mentiras. E aí começa a ficar mais vantajoso você dormir. Porque enquanto você está dormindo, você está descansando, você não está ouvindo aquilo. Aquelas pressões, aquelas mentiras. Mas certo dia, queridos, eu estava num momento muito delicado. Aonde começou a me parecer bem que eu já não estivesse aqui. Você entendeu o que eu quis dizer? E eu fui tomar um banho de uma forma deplorável. E quando eu cheguei no banheiro, eu ouvi Deus falando comigo. E Ele dizendo, Kézia, se levanta. E começa a dizer o que eu falo de você. Porque você tem declarado mentira sobre mentira ao seu respeito. Você não vai ter vida enquanto você declara aquilo que o diabo está dizendo. Para de chorar, filha. Levanta. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória aquilo que Deus disse. Senhor, mas eu não tenho força. Senhor, mas eu estou cansado. Senhor, eu não sei nem mesmo como fazer. Apenas declare, Pai, eu sei que você me ama. Amados, declarar o amor de Deus e a sua bondade é o suficiente. É o suficiente. O amor de Deus basta. A bondade dele é verdadeira. Silencie a voz do diabo na sua mente. Tenha coragem de dizer, Satanás, cala a sua boca. Deus me ama com amor eterno. Ainda que nada esteja dando certo, ainda que nada esteja funcionando como você achou, Deus não deixou o trono vazio. Eu vou repetir isso, porque eu vou repetir isso. Deus não deixou o trono vazio. Para de cantar que Deus está em silêncio, Ele nunca fica. A palavra dele é verdade. E quando você abre isso aqui, tem vida. Tem vida, amados. Isso daqui não são letras. Não é comum. Não é uma escritura comum. Não é um esquema humano. A palavra de Deus é a verdade. Ela é ungida por ela mesma. Quando eu declaro, Pai, eu sei que você me ama. Deus, eu conheço o seu amor. Eu sei o quanto você é bom. Amados, o diabo vai saindo de fininho. Porque ele sabe que contra isso ninguém resiste. Não tem inferno. Não tem pressão. Não tem doença que resista essa verdade. Mas para declarar a verdade, eu preciso conhecer a verdade. Amados, Deus não é mentiroso. Amados, Deus não pode fazer tudo. Deus não pode mentir. Deus não pode voltar atrás daquilo que Ele já disse. Quando a gente diz Deus é poderoso, Deus pode tudo. Não, Ele não pode. Ele pode agir exatamente como Ele disse na sua palavra. E se eu não conheço a palavra, eu estou dizendo para Deus fazer algo que Ele mesmo não pode fazer. Deus não pode, amados, simplesmente quebrar aquilo que Ele disse para satisfazer uma necessidade minha. Deus não vai modificar aquilo que Ele falou. Eu preciso entender o que Ele falou e eu preciso chegar nesse lugar. Eva disse, não, Ele disse que não era nem para a gente tocar, nem para a gente comer. Quando foi que Deus disse que a gente não podia tocar? Em que momento em Gênesis Deus falou, não toquem na árvore, no dia que vocês tocarem nela vocês vão morrer? Quando que foi que Deus falou isso, amados? Nunca.
Ah, mas isso é só um detalhe. É no detalhe que o diabo percebe que não tem firmeza. É no detalhe, amados, que o diabo percebe que nós não estamos meditando tempo suficiente nas verdades. É nas inconstâncias, são nas pequenas declarações. Porque quando a coisa aperta, quando as situações nos cercam, você sabe para onde você corre. Mas é no dia a dia que a gente vai dando pequenas brechas de acesso a Satanás. E a gente vai tendo a nossa força sugada. Você está aqui? Amém. Alguém se identifica com isso? Amém. Sabe, amados, nós precisamos entender que a Bíblia... mas eu acredito desse jeito, mas não é o jeito que eu ou você acredita. Amados, não existe minha verdade. Mas essa é a minha verdade. Não existe minha verdade, sua verdade. Porque senão tudo é mentira. A verdade do Evangelho é uma só. Cristo veio, morreu e ressuscitou. Do mesmo jeito que ele veio da primeira vez. E as pessoas ficaram céticas. Será que é ele? Mas esse não é aquele menino comum, filho do carpinteiro? Ele vai voltar. Ele vai voltar à igreja. Chega do tempo de vivermos como meninos inconstantes, achando que vai demorar, sabe Deus quanto tempo para Jesus voltar? Ele está às portas. E ele vai encontrar que igreja, que noiva? Uma que duvida de quem ele é? Ou uma de que sabe quem ele é? Se você está num relacionamento natural e você sabe pouco sobre a pessoa que você vai casar, eu tenho certeza que pessoas que te amam vão te dar o seguinte conselho. Você não acha melhor esperar? Você entendeu isso aqui? Se você está noivo de alguém e você começa a dizer, qual é o perfume que fulana gosta? Eu não sei. Ah, tudo bem, perfume é uma coisa difícil. O que ela gosta de comer? Não sei. Qual é a cor predileta dela? Não faço ideia. Vocês vão casar quando mesmo? Ah, daqui a 2 meses. No que ela crê? No que ele gosta? O que agrada? O que desagrada? Quanto você conhece dessa pessoa? Se você naturalmente olha para um relacionamento desse, talvez você pense comigo, eita, era melhor que eles se conhecessem um pouquinho mais. É ou não é verdade? Porque o tipo de coisa que você fala do outro revela o quanto você está se relacionando com ele. O tipo de coisas que temos falado sobre a Bíblia revela o quanto estamos nos relacionando com a Bíblia. E eu vou te dizer, amados, pela quantidade de coisas que eu tenho lido por aí, pouco relacionamento tem com a palavra. Nós começamos a nos relacionar demais com as redes sociais, pregação disso, pregação daquilo, fulano falou, Beltrano disse, a frase, o pastor de sucesso do momento, a pastora sucesso do momento, a fulana de tal, hashtag, todo mundo seguindo. E o que a Bíblia está dizendo? Sabe por que eu estou dizendo isso, igreja? Não é trazendo condenação sobre nós essa tarde, de jeito nenhum. É nos alertando, a mim e a vocês, dizendo, será que a gente não está sendo espalhador de fake news? E vamos ser aprovados pela humanidade, desaprovados pelo único que nos interessa ser aprovado? Do que adianta, amados, sucesso natural, aplausos humanos? Do que adianta acolhimento natural? Milhões de seguidores, se o único que devia está dizendo, você é meu filho, eu tenho prazer na sua vida, não estiver dizendo. Do que adianta, amados? É um perigo. É um perigo desse negócio. Por que você não faz isso? Está todo mundo fazendo. Porque você não é todo mundo. Se não tem direção, não faz. Ai, por que você não contrata fulano de tal e não vai? Porque Deus não disse para eu fazer. A minha estação não é a outra. A do outro, o meu terreno não é do outro, a minha fase não é do outro, o meu chamado não é o chamado do outro. Essa semana nós comemoramos 21 anos de casamento. Amém. E sabe, amados, a gente estava conversando sobre algumas pessoas que a gente conhece,
e elas estão vivendo o sonho que nós projetamos para a nossa família. Você entendeu isso aqui? Hein? Sabe aquelas pessoas que vivem tudo o que você sonhou? Ah, não é possível, amor, a gente tá carnal demais. Só a gente passa por isso. Vou repetir. Você já viu a história de uma família que você fala, puxa, gente, tudo que eu queria na minha vida era isso aí? E meu esposo falou, gente, parece que para algumas pessoas tudo dá certo. Tipo, tem o favor, tem o lugar certo, a pessoa certa, as coisas saem, tem graça. E parece que nada dá errado. Você está aqui? Amém. Mas sabe que para alguém a sua vida é exatamente isso? Para alguém a sua vida é exatamente isso. Sabe por quê, amados? Porque ninguém está mostrando o que deu de errado. A gente só está mostrando o que está dando certo. E é óbvio que quando você mostra o que dá certo, todo mundo quer viver também. Hein? Ninguém quer ir lá em casa lavar a louça. Por quê? Porque eu não estou postando lá. Oi, gente, tudo bem? No momento das derrotas, queridos, nos momentos aflitivos da nossa vida, você não se expõe, você se resguarda. Então, quando a gente vê o sucesso, a gente fala, mas você não sabe o preço que foi pago. Você não sabe a trajetória que foi vivida. Você nem sabe quanto de dor foi sofrida para aquela pessoa chegar ali. Talvez, se você soubesse dizer, não quero não. Porque a gente quer a glória, mas a gente não quer a dor. A gente quer a resposta, mas a gente não quer pagar o preço. A gente quer ficar magro, mas a gente não quer ir para academia. É ou não é verdade? Nós passamos por um rapaz essa semana que nos disse de um colete, agora que você veste, 20 minutos, uma vez por semana, você emagrece, fica com um corpo maravilhoso, 20 minutos uma vez por semana. Falei, se esse negócio for verdade, Jesus voltou e a gente ficou. Não é não? 20 minutos por dia, você bota aquele negócio e funciona. Por semana, uma vez por semana, 20 minutos, acabou. É fake news. Eu olhei para aquilo, falei com o Braulio, falei, amor, se esse negócio for verdade, a minha vida mudou. Aí a gente começou a pensar, quanto será que custa? Porque se esse negócio for verdade, vai custar um rim. Não é não? Imagina, 20 minutos você ficar com o corpo sarado, bonitão, 20 minutos de sofrimento e acabou. É muito bom para ser verdade, não é? Mas vai que é. Como é que a gente vai descobrir, gente? Diga comigo, experimentando. Você não tem como descobrir até que você experimente. Ou até alguém que você confia demais, experimente, diga para você que deu certo. Eu já estou encerrando, eu quero que você abra a sua Bíblia para você não dizer, ela falou um monte de coisa, nem leu a Bíblia. Eu falei um monte de coisa que estava na Bíblia, tá, gente? Salmo 107, vamos lá comigo, 19 a 21. Eu fiz questão de vir na Velha Aliança, no Velho Testamento, para dizer sobre algo. Deus não mudou de ideia. Nem a respeito daquilo que Ele está fazendo, nem a respeito das nossas vidas, nem a respeito do reino. Ele não mudou de ideia. Deus não... eu vou dar um outro jeito aqui no meio do caminho. Não. Aquilo que Ele disse lá em Gênesis, Ele passou a Bíblia toda dizendo, e Ele termina ela dizendo, nós nascemos para dar certo. Eu e você fomos gerados e criados para sermos um sucesso. Eu sei que isso é tão dito. E de repente até ficou um pouco... você é um sucesso, você é um sucesso. Você está olhando para a sua vida e fala, rapaz, de sucesso aqui não tem muita coisa. Você está aqui? Mas para Deus, você é bem sucedido. Porque Ele te vê da forma como Ele te gerou para ser.
Ele não está exaltando, trazendo à tona as nossas debilidades, as coisas que a gente ainda está consertando. Amém, queridos? Deus está olhando para a gente e vendo o final da história e dizendo, se você crê em mim, você vai chegar num lugar onde sucesso vai ser a sua definição. Amém? Salmo 107, 19 diz assim, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou de tudo que era mortal. Amados, que salmo poderoso. Porque a Bíblia está dizendo, olha, quando alguém clama ao Senhor, em qual momento seja, mesmo que seja na angústia, Ele nos livra dos nossos problemas. Ele nos livra das tribulações, Ele nos ajuda a sair daquela situação. Não só isso, Ele nos enviou a sua palavra, e a sua palavra nos curou, ela nos sarou, ela nos livrou de tudo que trazia morte. A palavra de Deus, amados, é Jesus Cristo. Jesus é a palavra, Jesus e a palavra são a mesma coisa. Amém, queridos? Quando Jesus chegou, Ele disse, eu vim para destruir as mentiras do diabo. Eu acho tão lindo, queridos, porque Jesus disse, eu vim para trazer as boas notícias. Eu vim acabar com as fake news. Eu vim destruir cada mentira que o diabo contou, dizendo para vocês a verdade. Deus ama a sua vida. O que Ele falou ao seu respeito não vai morrer. Eu vou repetir, amados. Não vai morrer a palavra que Deus disse ao seu respeito. Não vai ser frustrado. O plano que Deus tem para você e para sua casa não vai se frustrar. Os seus filhos não serão devorados pelo diabo. O seu casamento não vai acabar. Você não vai passar desemprego ou falta para o resto da sua vida, ainda que você viva em algum momento circunstâncias de falta. Falta não é o seu lugar. Escassez não é o nosso lugar. Eu não estou dizendo de milhões. Milhões não é para todo mundo. Para de acreditar nessa bobagem. Se não cabe no seu propósito, não é para você. Para de começar a desejar coisas que não tem nada a ver com o que Deus está desejando para você. Porque isso vai trazer frustração. Você vai começar a clamar por coisas que Deus está dizendo, mas meu filho, se eu te der isso, atrapalha o que eu tenho para você ali na frente. Não ajuda. Se eu quero que você seja um missionário itinerante, para que você está querendo construir casa de 5 quartos, 4 suítes? Não faz sentido, meu filho. Você vai ter gasto com algo, vai ter preocupação, vai ter envolvimento com algo que ao invés de te deixar feliz, vai te deixar triste. Você está aqui? A sua bagagem, amados, tem que ser proporcional ao seu chamado. Se você está indo para lugar quente, não fica pedindo roupa de banho. Ou, ao contrário. Sabe, nem todo mundo vai ter milhões. Nem todo mundo vai ter o que todo mundo no padrão deseja ou quer ou diz que é bom para todo mundo. Para, amados, porque isso está nos sufocando. A gente começa a viver aquela, perdão pela palavra, eu estou correndo um risco enorme aqui, mas eu vou falar assim mesmo, desgraça da comparação. Porque só está dando certo se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se eu tiver a bolsa tal, se eu vestir a marca tal, se eu tiver com um carro tal. Então a vida do apóstolo Paulo foi um fracasso. Tá comigo? O cara viveu em prisão, né não? Saía de uma situação, tomava outra. Sobreviveu no barco lá, situação, né? Tá orando, não, nós não vamos morrer, vai perder tudo, mas a gente chega vivo. Aí chega lá, tá todo mundo com frio, todo mundo, né, naquela situação deplorável. Todo mundo morrendo, vão fazer uma fogueira, vem a cobra. Ah, só um pouquinho.
É só comigo essa perseguição? Mas não, ele vira e fala, nada, ainda que eu seja picado por alguma coisa mortal, não vai me fazer mal. Ainda tira a onda. O cara tava náufrago, molhado, com frio, com fome, não era culpa dele, ele estava enfrentando a tempestade por causa da desobediência do outro. Hein? Paulo não estava em pecado. Uau! E ainda assim estava dando tudo errado. É um alívio ouvir uma palavra dessa, não é? Fala a verdade. Se eu fosse tudo, corria. É um alívio. Mas estava dando tudo errado. Ô viagem de férias terrível. Ele foi levado obrigado, ele disse que não era para ir, ninguém ouviu ele. Cara, entra no barco, todo mundo vai morrer. Todo mundo sobreviveu porque ele orou. Aí chega lá, todo mundo nadando, numa ilha que a temperatura é absurdamente fria. Chega lá, vai fazer fogueira, o que vem? Cobra, pica o homem, bota veneno. Ele faz o que agora? Liga pro SAMU? Agora eu posso olhar para a vida do apóstolo Paulo e dizer, ai, coitadinho de Paulo, a vida dele foi muito sofrida. Hein? Dentro do propósito de Paulo, ele fala, eu completei a minha carreira, eu guardei a minha fé e já está separado para a minha coroa da vitória. Sabe por quê, amados? Não interessa o que o mundo estava falando para Paulo. Não interessa a notícia que estava chegando aqui. Ele ficava com a verdade incorruptível da palavra. Incorruptível da palavra. Então, a primeira coisa que eu quero te lembrar. Deus criou tudo perfeito. Diga comigo. Ele criou tudo perfeito. Deus é bom. Segunda coisa. O diabo é mentiroso. Diga, o diabo mente. Engana. Não presta. Amém, queridos? Então, eu não sei o que o diabo está te dizendo. Mas se é ele que está falando, é mentira. Então, se ele está falando que vai faltar, é mentira. Se ele está falando que você vai morrer, é mentira. Se ele está falando que você vai perder a sua família, é mentira. Se ele está dizendo que nunca mais vai acontecer aquilo que você sonhou, é mentira. Se ele está dizendo que vai dar errado, é mentira. Se ele está dizendo que você não vai chegar no lugar que ele te disse, é mentira. Aleluia! Sabe que tem hora, amados, que a gente cansa de crer. Tem hora que você fala, eu criei errado. Isso era coisa da minha? Obrigado, porque você acabou de se entregar. Complete a frase. Como é que foi o culto? Foi tipo, complete a frase. Sabe, amados, tem hora que você diz, já se passou tanto tempo, eu até recebi aquela profecia, falaram, eu achei que era. Mas pensando bem, rapaz, não foi não. Isso foi coisa da minha cabeça. Aí eu pergunto para você, deixa eu te fazer a pergunta que eu me faço o tempo todo. Se hoje fosse... O meu marido nessas horas bota a mão no coração, ele está intercedendo, amado. Vamos pensar comigo no mundo da imaginação da incrível Kézia, que você descobrisse agora debaixo da cadeira do seu culto uma lâmpada. E quando você esfregasse a lâmpada, ao invés do gênio, saísse o Espírito Santo dizendo, você tem 3 pedidos. Pergunta. Não me responde alto, gente, pelo amor de Deus. Vai saber o que você está querendo. Né? Melhor deixar quieto. Mas pergunta. A primeira coisa que você pediria tem a ver com essa que você acha que nunca mais vai acontecer? Sabe por quê, amados? A gente está querendo se convencer a deixar para lá aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Precisa de perseverança. Perseverança dá trabalho, queridos. Tem uma tirinha na internet que eu amo,
que é um rapaz batendo, fazendo um túnel. Você já viu isso? Ele está cavando um túnel. E aí ele desiste. E faltava um tantinho assim, ó, para chegar. Perseverança, amados. Ninguém precisa de perseverança para comer bolo de chocolate, queridos. Recheado de doce de leite com cobertura. Ninguém precisa. Ninguém precisa de perseverança para isso. Ficar olhando, pai, me ajuda, isso é muito difícil. Mas eu creio que eu vou conseguir. Ninguém. Aquilo que dá prazer à sua carne não precisa ser perseverado. Aquilo que você está construindo no espírito é que vai precisar do negocinho chamado perseverança. E se você não está disposto a perseverar onde você está, não vai ser no lugar que você vai chegar. No reino de Deus funciona assim. Seja fiel agora. Que aí eu sei que você vai estar seguro quando você chegar lá. Não é maldade de Deus. Não é Deus testando a gente. É Deus dizendo, se você não consegue segurar a onda agora, quanto mais longe de todo mundo que você conhece, da sua terra, do seu povo, da sua família, da sua língua. Se você não consegue ser constante aqui, não está na hora de você se afastar daqui. É porque Deus é mau? É porque Deus não está cumprindo o que Ele disse? É porque, como um bom pai, Ele está mais interessado em nos mandar em perfeita saúde do que nos mandar de qualquer jeito. Parece que eu misturei um monte de assunto. Mas no final das contas eu estou dizendo, existe uma verdade ao seu respeito. Você não é um esquenta-banco. Você não é um esquenta-cadeira. A sua vida não é uma vida que vem aqui para ouvir uma palavra que te motiva a viver uma semana um pouco melhor. Eu vou lá que dá uma aliviada. Escuta uma palavra boa, dou uma risada, dou uns abraços no irmão, faz bem, eu fico melhor. Amados, isso é a miséria do evangelho. A gente não vem aqui para isso. A gente se reúne como corpo de Cristo para ouvir uma palavra que funciona, que é a verdade, que nos prepara para cavar um pouco mais, para chegar lá. Se vai vir pedra durante a semana, mas com certeza. Alguém tem dúvida? Se vai ser difícil, a gente já sabe. A gente é adversário do príncipe desse mundo. Hein? Já parou para pensar que a gente está num mundo onde o príncipe dele é nosso inimigo? E a gente está por aí mandando e desmandando? Hein, gente? Hein, igreja? Você está o tempo todo desfazendo o que o príncipe desse mundo está mandando ser feito. Você acha que ele está feliz com a sua vida? Você acha que ele vai ficar lá falando, ai, deixa, ai, deixa. Não, amados, mas a nossa luta não é contra o diabo, não é contra as pessoas. A nossa luta, amados, é uma só, permanecer na verdade. Porque o que nos guarda, o que nos protege, o que nos habilita, o que nos capacita, o que nos encoraja, não são as más notícias. Não são as notícias comuns, é a notícia sobrenatural. Talvez, amados, talvez a gente esteja meditando demais nas coisas comuns. E talvez, assim como Eva, a gente fala, Deus disse que não era nem para... Aí como é mesmo? E quando o diabo escuta a gente dizendo, como é mesmo? Ele fala, opa, aqui não tá com raiz. Aqui eu consigo arrancar. Que essa não seja uma semana de rotinas. Que seja uma semana de coragem para quebrar a rotina. Para passar mais tempo na presença do Rei. Mais tempo meditando nas verdades que te libertaram um dia. Sabe, nas coisas simples da palavra. Eu vou terminar em Mateus 16, 15. Vai lá comigo, por favor. Sei que foi uma palavra simples do meu coração para o seu coração. Foi um bate-papo nessa tarde. Mas sabe, queridos, é para isso que a igreja serve. Para a gente se identificar. Amém, amados? Amém. Todos nós, amados, vamos viver situações de
vitórias, dias difíceis, dias nublados, dias de sol, momentos em que as coisas estão dando certo, momento em que as coisas estão difíceis. E aí a gente se reúne e se lembra que independente das notícias daqui, as notícias de lá continuam as mesmas. Amém? Isso não é uma boa nova. Amém? 16. Eu perdi aqui. Peraí, só um pouquinho. Dá um minuto. 16:15. Nós cantamos isso. Nós vamos ler. Mateus 16:15 diz: Mas continuou ele: Quem dizes que eu sou? Então Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então lhes afirmou: Bem-aventurados é, Simão, porque não foi nem carne, não foi pessoa nenhuma, não foi esquema humano, não foi gente que disse para você, que te revelou essas coisas, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo, você é o Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta verdade, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. O que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Sabe o que eu acho interessante sobre isso, amados? É que existe um tempo certo de você anunciar as coisas certas às pessoas que estão ao seu redor. Os discípulos não acreditaram nas fake news. Uns diziam que você é o Elias, outros que você é um profeta qualquer. Mas Jesus estava interessado em dizer: ok, existe muita fake news por aí, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? É verdade, tem muita gente falando muita coisa, mas e vocês? O que vocês têm dito que eu sou? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta. Conhecer a verdade nos liberta, amados. Ela nos liberta de nós mesmos. Nos liberta dos enganos, das derrotas. Nos liberta da desistência. Amém? Você está pronto para ter uma semana excepcional na sua vida? Uma semana sobrenatural, acima da média. Amém? Vivendo experiências únicas com o Senhor, ouvindo as boas notícias que Ele tem para te contar. Amém? Eu creio nisso. Podemos ficar em pé, podemos orar.